Olá, meu querido amigo, minha querida amiga. Que satisfação imensa encontrar você aqui para darmos mais um passo decisivo. Hoje, alcançamos o dia 67 da nossa jornada. Olhe para esse número. Estamos avançando com uma constância que transforma o caráter. Você já passou dos 2 meses e agora está entrando na reta final de mais um livro fundamental. Eu escolhi você para estar ao meu lado nesses 365 dias porque sabia que a sua fidelidade não seria passageira. Ver você aqui, dia após dia, me prova que você é parte daquela geração que não apenas ouve a palavra, mas decide entrar na Terra Prometida. Juntos, estamos renovando nosso compromisso com o que é eterno. Hoje, vamos mergulhar nos capítulos 29, 30 e 31 de Deuteronômio. Vamos ver Moisés falando ao coração do povo sobre a escolha pela vida e passando o bastão para uma nova liderança. Prepare o seu coração, sinta a alegria de ser constante e vamos para a leitura de hoje. Vamos começar. Capítulo 29 – A renovação da aliança. São estas as palavras da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os israelitas em Moabe, além da aliança que havia feito com eles em Horebe. Moisés convocou todos os israelitas e lhes disse: Os seus olhos viram tudo o que o Senhor fez no Egito ao faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Com seus próprios olhos vocês viram aquelas grandes provas, sinais e grandes maravilhas. Mas até hoje o Senhor não lhes deu mente para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Durante os 40 anos em que os conduzi pelo deserto, nem as suas roupas, nem as suas sandálias se gastaram. Vocês não comeram pão, nem beberam vinho, nem outra bebida fermentada. Fiz isso para que vocês soubessem que eu sou o Senhor, o seu Deus. Quando vocês chegaram a este lugar, Seom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bassã, saíram ao nosso encontro para nos combater, mas nós os derrotamos. Tomamos a terra deles e a demos como herança às tribos de Ruben e de Gade, e a metade da tribo de Manassés. Sigam fielmente os termos desta aliança para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. Hoje, todos vocês estão na presença do Senhor, o seu Deus, os chefes das tribos, as autoridades, os oficiais e todos os homens de Israel, junto com seus filhos, as suas mulheres e os estrangeiros que virem nos seus acampamentos, desde os que cortam lenha até os que carregam água. Vocês estão aqui para entrar em aliança com o Senhor, o seu Deus, aliança que Ele está fazendo com vocês hoje, selando-a com juramento, para hoje confirmá-los como o seu povo, para que Ele seja o seu Deus, conforme lhes prometeu e jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Não faço esta aliança e este juramento apenas com vocês, mas igualmente com os que estão aqui hoje conosco na presença do Senhor, o seu Deus, e com aqueles que não estão aqui. Vocês mesmos sabem como vivemos no Egito e como passamos pelas nações no caminho para cá. Vocês viram entre elas as suas imagens detestáveis e seus ídolos de madeira, de pedra, de prata e de ouro. Cuidado para que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher, clã ou tribo cujo coração hoje se desvie do Senhor, o nosso Deus, para adorar os deuses daquelas nações. Cuidado para que não haja entre vocês nenhuma raiz que produza erva venenosa e amarga. Ao ouvir as palavras deste juramento, tal pessoa poderá abençoar-se e pensar: estarei seguro, ainda que eu persista em seguir o meu coração obstinado. Isso trará ruína tanto à terra irrigada como à terra seca. O Senhor não se prontificará a perdoá-la. A sua ira e seu zelo arderão contra este homem. Todas as maldições escritas neste livro da lei cairão sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. O Senhor o separará de todas as tribos de Israel para que sofra desgraça de acordo com todas as maldições da aliança escritas neste livro da lei. Os seus filhos e as gerações futuras, e o estrangeiro que vier de terras distantes, verão as desgraças que terão caído sobre a terra e as doenças que o Senhor nela terá enviado. A terra inteira será um deserto de enxofre e sal, terra onde nada se pode plantar,
nada germina e nenhuma vegetação cresce. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra, de Adimá e de Zeboim, cidades que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Todas as nações perguntarão: por que o Senhor fez isso a esta terra? Por que tanto furor e tamanha ira? E a resposta será: foi porque este povo abandonou a aliança com o Senhor, o Deus dos seus antepassados, a aliança feita com eles quando os tirou do Egito. Eles adoraram outros deuses e curvaram-se diante deles, deuses que eles não conheciam, deuses que o Senhor não lhes havia dado. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, e ele trouxe sobre ela todas as maldições escritas neste livro da lei. Mas sua ira furiosa e na sua grande indignação, o Senhor os desarraigou da sua terra e os lançou em outra terra, como se vê hoje. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Capítulo 30. Misericórdia para quem se arrepende. Quando todas essas bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês lhes sobrevierem, e elas os atingirem onde quer que o Senhor, o seu Deus, os dispersar entre as nações, e quando vocês e os seus filhos voltarem para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a alma, de acordo com tudo o que hoje lhes ordeno, então o Senhor, o seu Deus, lhes trará restauração, terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde os tiver espalhado. Mesmo que tenham sido levados para a terra mais distante debaixo do céu, de lá o Senhor, o seu Deus, os reunirá e os trará de volta. Ele os trará para a terra dos seus antepassados, e vocês tomarão posse dela. Ele fará com que vocês sejam mais prósperos e mais numerosos do que os seus antepassados. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma e vivam. O Senhor, o seu Deus, enviará então todas essas maldições sobre os inimigos que os odeiam e os perseguem. Vocês obedecerão de novo ao Senhor e seguirão todos os seus mandamentos que lhes dou hoje. Então o Senhor, o seu Deus, abençoará o que as suas mãos fizerem, os filhos do seu ventre, a cria dos seus animais e as colheitas da sua terra. O Senhor se alegrará novamente em vocês e os tornará prósperos como se alegrou em seus antepassados, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e guardarem os seus mandamentos e decretos que estão escritos neste livro da lei, e se vocês se voltarem para o Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Vida ou morte. O que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo e, voltando, proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração. Por isso vocês poderão obedecer-lhe. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número. E o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Se, todavia, o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje lhes declaro que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse depois de atravessarem o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz
e se apeguem firmemente a ele, pois o Senhor é a sua vida e ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Capítulo 31. Josué, o sucessor de Moisés. Moisés disse ainda estas palavras a todo Israel: Estou com 120 anos de idade e já não sou capaz de liderá-los. O Senhor me disse: Você não atravessará o Jordão. O Senhor, o seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Ele destruirá estas nações perante vocês e vocês tomarão posse da terra delas. Josué também atravessará à frente de vocês, conforme o Senhor disse. E o Senhor fará com elas como fez com Sião e Og, os reis dos amorreus, os quais destruiu juntamente com a sua terra. O Senhor as entregará a vocês, e vocês deverão fazer com elas tudo o que lhes ordenei. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: Seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. A leitura da lei. Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que transportavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os líderes de Israel. E Moisés lhes ordenou: ao final de cada 7 anos, no ano do cancelamento das dívidas, durante a festa das cabanas, quando todo Israel vier apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher, vocês lerão esta lei perante eles, para que a escutem. Reúnam o povo, homens, mulheres e crianças, e os estrangeiros que morarem nas suas cidades, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor, o seu Deus, e sigam fielmente todas as palavras desta lei. Os seus filhos, que não conhecem esta lei, terão que ouvi-la e aprender a temer o Senhor, o seu Deus, enquanto vocês viverem na terra da qual tomarão posse, quando atravessarem o Jordão. A predição da rebeldia de Israel. O Senhor disse a Moisés: O dia da sua morte se aproxima. Chame Josué e apresentem-se na tenda do encontro, onde darei incumbências a ele. Então Moisés e Josué vieram e se apresentaram na tenda do encontro. Então o Senhor apareceu na tenda, numa coluna de nuvem, e a coluna pairou sobre a entrada da tenda. E o Senhor disse a Moisés: Você vai descansar com seus antepassados, e este povo logo irá prostituir-se, seguindo aos deuses estrangeiros da terra em que vão entrar. Eles se esquecerão de mim e quebrarão a aliança que fiz com eles. Naquele dia se acenderá a minha ira contra eles, e eu me esquecerei deles. Esconderei deles o meu rosto, e eles serão destruídos. Muitas desgraças e sofrimentos os atingirão, e naquele dia perguntarão se essas desgraças não estão acontecendo conosco, porque o nosso Deus não está mais conosco. E com certeza esconderei deles o meu rosto naquele dia, por causa de todo o mal que praticaram, voltando-se para outros deuses. Agora escrevam para vocês esta canção. Ensinem-na aos israelitas e façam-nos cantá-la, para que seja uma testemunha a meu favor contra eles. Quando eu os tiver introduzido na terra onde manam leite e mel, terra que prometi sob juramento aos seus antepassados, e quando tiverem comido com fartura e tiverem prosperado, eles se voltarão para outros deuses e os adorarão, rejeitando-me e quebrando a minha aliança. E quando muitas desgraças e dificuldades lhes sobrevierem, esta canção testemunhará contra eles, porque não será esquecida pelos seus descendentes. Sei o que estão dispostos a fazer antes mesmo de levados para a terra que lhes prometi sob juramento. Então, naquele dia,
Moisés escreveu esta canção e ensinou-a aos israelitas. O Senhor deu esta ordem a Josué, filho de Num: Seja forte e corajoso, pois você conduzirá os israelitas à terra que lhes prometi sob juramento, e eu mesmo estarei com você. Depois que Moisés terminou de escrever num livro as palavras desta lei, do início ao fim, deu esta ordem aos levitas que transportavam a arca da aliança do Senhor: Coloquem este livro da lei ao lado da arca da aliança do Senhor, do seu Deus, onde ficará como testemunha contra vocês. Pois sei quão rebeldes e obstinados vocês são. Se vocês têm sido rebeldes contra o Senhor enquanto ainda estou vivo, quanto mais depois que eu morrer. Reúnam na minha presença todos os líderes das suas tribos e todos os seus oficiais, para que eu fale estas palavras de modo que ouçam e ainda invoque os céus e a terra para testemunharem contra eles. Pois sei que depois da minha morte, vocês com certeza se corromperão e se afastarão do caminho que lhes ordenei. Nos dias futuros a desgraça cairá sobre vocês, porque vocês farão o que o Senhor reprova e o provocarão à ira por aquilo que as mãos de vocês terão feito. A canção de Moisés. E Moisés recitou as palavras desta canção, do começo ao fim, na presença de toda a Assembleia de Israel. Que leitura emocionante e profunda fizemos hoje no nosso dia 67. No capítulo 29, Moisés renova a aliança com o povo nas planícies de Moabe, lembrando que Deus cuidou deles até nos mínimos detalhes. Até as roupas e sandálias não se gastaram. Ele nos ensina que as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. No capítulo 30, ouvimos aquele apelo que ecoa através dos séculos. Coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida. Moisés mostra que a palavra não está longe, além do mar ou no céu, mas está perto de nós, na nossa boca e no nosso coração. E o capítulo 31 é um marco de sucessão. Moisés, aos 120 anos, apresenta Josué como novo líder e diz as palavras que precisamos ouvir todos os dias. Seja forte e corajoso. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele não te deixará, nem te desamparará. Sinta a satisfação de ter vencido o dia 67. Você está escolhendo a vida e a coragem hoje. E olha, para que essa mensagem de esperança e liderança alcance mais pessoas, a sua inscrição e a sua curtida são as ferramentas que usamos para avançar. Se você sente que essa jornada está fortalecendo seu coração, deixe seu joinha agora e se inscreva. Sou muito grato por sua fidelidade. Amanhã o nosso encontro continua para vermos o cântico final de Moisés. 365 dias para uma nova vida. Um capítulo por vez. Uma transformação para sempre. Que Deus abençoe seu dia e até amanhã.